Meus irmãos, hoje nós temos o privilégio de ouvir o nosso seminarista José Agamenon. Do quê? Borges da Fonseca Júnior. Misericórdia, eu prefiro chamar de Juninho. O José vai estar trazendo a palavra para nós. O José está cursando o 3º ano do seminário presbiteriano e tem sido uma bênção ter ele aqui no nosso meio. E a nossa ideia é que agora ele comece a pregar um pouco mais, para que a gente possa criticar bastante, brincadeira. Mas para que a gente possa dar oportunidade para que ele tenha o privilégio de estar aqui, não é? Criando esse hábito de estar à frente da igreja, de expor a palavra do Senhor, e a gente possa estar pastoreando, acompanhando o José, que tem sido uma bênção no nosso meio. Então eu quero orar com ele e pedir que Deus possa usar a vida dele. Feche seus olhos. Senhor, quero te louvar pela vida do José. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor trouxe ele aqui para nós. Nós agradecemos ao Senhor por ter ele aqui no nosso meio e por ver a forma como o Senhor tem conduzido a sua vida, o seu ministério. E nós queremos, como igreja, pedir a bênção do Senhor sobre ele. Que ele seja um vaso em tuas mãos. Que o Senhor use a sua vida para a honra e glória do seu nome. E que a sua igreja seja edificada pelo poder da tua palavra que nós acabamos de cantar aqui. Esse é o nosso desejo, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, agora ligou. Ainda vou aprender a ligar esse negócio, é o primeiro desafio aqui. Gente, é uma honra estar aqui e eu quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E eu queria convidar vocês a abrir no texto de Gênesis 22. Quem quiser seguir também aí pela projeção, fique à vontade. Eu estarei usando a versão NAA. E eu queria explicar por que eu escolhi esse texto. Gênesis 22 é um dos meus textos favoritos. E eu vou explicar o porquê, na verdade. Eu sempre fui crente e minha vida não foi fácil por isso, não. Eu acho que eu fui crente porque minha vida não era fácil. Por N motivos, alguns já conhecem minha história. Eu tive uma infância muito difícil, mas graças a Deus minha mãe me levou para a igreja desde cedo, e ali eu pude aprender a confiar em Deus, eu pude aprender a me refugiar em Deus. E desde cedo, eu acho que eu não tinha habilidade nenhuma, eu fui aprendendo as habilidades ao longo da vida, e eu tinha uma habilidade, que era estudar. Não sei porquê, eu me encontrei estudando. Eu falei, rapaz, eu vou estudar. Já que eu não sei tocar violão, não sei ser um bom músico, não sei, eu vou estudar, eu vou me tornar um profissional bom para Deus. Vou fazer isso para Deus. E aí eu fiz todo um plano. E eu falei, eu quero, sei lá, então eu vou ser um advogado, e vou ser um advogado que vai servir a Deus. E eu tinha uma opção, quer dizer, eu tinha uma determinação, era passar na faculdade federal, tinha que passar na faculdade federal, aí eu estudo, é isso que me dá valor, esse sentimento das minhas boas notas, eu vou lá, e eu entreguei todo esse sonho para Deus e falei, Deus, tá aí, eu vou ser um advogado que vai te servir, e você está vendo que chegou nessa fase da vida onde eu só vou para a igreja e vou para a escola, vou para a igreja e vou para a escola, eu mereço mais passar. Até porque eu tive uma infância difícil, então eu mereço passar. E aí, para resumir a história, eu não passei na faculdade que eu queria. Rapaz, que frustração, mas como assim? Eu merecia. E aí, revoltado e ingênuo como eu era, como um jovem de 18 anos, eu peguei minha bicicleta e fui direto para o Morro da Capuava tirar satisfação com Deus. E Deus não precisava me responder. Mas, dessa vez Ele me respondeu. E veja como Ele me respondeu. Vamos ler o texto? Gênesis 22, Deus põe Abraão à prova. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos
e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca, e assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso? Não me negou seu filho, seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente eu abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Nas suas descendências serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Becerba, onde fixou residência. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nos ajuda, ó Pai, a entender a grandiosidade da Tua palavra aqui essa noite, Senhor. Pai, fala aos nossos corações agora e nos ajude a retirar as verdades que eu mesmo não posso falar, mas o Teu Espírito Santo que fala através da Tua palavra pode trazer aos nossos corações. Nos dá, ó Pai, todo o fôlego, todo o ânimo, toda a concentração para com temor ouvir a Tua palavra, ó Pai. E independente de mim, ó Pai, aviva os corações com essas verdades do Evangelho, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pois é, meus irmãos. Frequentemente, assim como eu, a gente tem o costume de planejar uma vida toda que a gente acha honesta, que é justa, só que a gente faz uma lista e entrega para Deus como se ele fosse um garçom. Mas o que você faria se Deus destruísse todos os seus planos? O que você faria se Ele passasse a direcionar a sua vida na contramão daquilo que você sempre sonhou? Será que você acreditaria que Ele continua sendo bom? Vamos ver o que Abraão fez? Qual que é o contexto de tudo isso? A história de Abraão começa lá em Gênesis 12. Deus chama ele para viver uma vida, para deixar a sua vida para trás e caminhar do seu lado, vivendo na base da promessa de que a descendência dele seria muito abençoada e a descendência dele abençoaria toda a terra. E aí a Bíblia nos mostra, inclusive, que Abraão não era tão jovem assim. Ele tinha por volta dos seus 75 anos já, no auge da juventude, né? E provavelmente ele fazia parte de uma cultura que não era monoteísta. A Bíblia lá em Josué diz que Abraão larga os deuses dos seus pais. Então, muito provavelmente, Abraão não conhecia tão bem assim a Deus também. E aí ele é desafiado a abrir mão das suas fontes normais de segurança, abrir mão do que era a sua identidade até ali, 75 anos vivendo de um jeito, e viver em prol de uma aliança oferecida por aquele Deus que dizia ser o Deus único e verdadeiro. E Abraão teve fé e aceitou.
E apesar de admirável, esse foi apenas o primeiro passo dessa caminhada de Abraão. A verdade é que Abraão apanhou muito para aprender, ele tinha muito para aprender. No decorrer da história, a gente vai ver que Abraão, por vezes, escolheu confiar apenas em si mesmo e acabou enfrentando e causando muitos problemas por causa disso. Por 2 vezes, por exemplo, ele tentou omitir a verdade sobre ser casado com Sara, para se proteger. Ele chega a falar que Sara é irmã dele, oferece ela para casar com outros reis. Isso colocou muitas pessoas em risco, mas Deus preservava ele e fazia com que ele desfizesse o erro. Em outra ocasião, Abraão tenta forçar o cumprimento dessa promessa e engravida a serva dele. Feito esse que causou muito sofrimento naquela época e causa sofrimento até hoje, eu já vou explicar. Mas o fato é que ele tinha sérias dificuldades em entender que as coisas não seriam do jeito dele, mas seriam do jeito que Deus queria. Você quer me servir? Não é do seu jeito, é do jeito que eu quero. E apesar de tudo isso, no capítulo 21 de Gênesis, o capítulo logo anterior que a gente leu, a gente vê o nascimento de Isaac, o filho da promessa. Uma mulher idosa finalmente dá à luz. E mais uma promessa de Deus se cumpre na vida daquele Abraão teimoso, que foi aprendendo a confiar em Deus. Só que enquanto isso, Agar e Ismael, Agar era a serva com que Abraão teve o filho, acabaram sendo expulsos. Mas continuaram sendo protegidos e sustentados pela providência de Deus. A grande questão é que ainda hoje se dizem que o filho de Agar, os muçulmanos se intitulam descendentes dessa linhagem de Agar. Olha o problema que Abraão então gerou. Maomé diz que é descendente de Agar e de Ismael. Enfim, a gente chega então no capítulo 22, que é o grande ápice aqui da jornada de Abraão. E aí é o momento que, após décadas de promessas e confirmações divinas, a fé de Abraão é testada ao extremo aqui. E o que a gente tem a ver com tudo isso? Longe de ser algo sobre mim, era só um exemplo que eu dei. O objetivo da nossa mensagem hoje é mostrar que a provação de Abraão nos ensina uma grande lição. Deus proverá. Ou melhor, se você gosta de anotar, o que eu quero falar hoje é que a igreja descansa pela fé no Deus que nunca falha em prover. E aí, para entender isso, a gente vai dividir essa história em algumas cenas da jornada desse patriarca. E o primeiro ponto, para a gente entender essa fé, é vista exatamente no momento em que o mundo do patriarca desaba. O primeiro ponto, então, que a gente vai trabalhar aqui é a prova de fé. Vamos ler de novo? Abraão, Gênesis 22, 1 e 2. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Olha como é que Deus é detalhista. E vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu quero lhe mostrar. Antes de a gente se aprofundar nessa história, gente, é importante esclarecer um negócio aqui. Essa história não pode ser vista como uma lição de moral sobre a jornada de Abraão. Na verdade, toda a Bíblia, a gente tem que ter cuidado para não ler ela como lição de moral inspirada na vida de personagens. Como a gente acabou de ver, os personagens são falhos. A gente viu, inclusive, que Abraão teve algumas condutas imorais. E é por isso que no versículo 1, o narrador dessa história faz questão de dizer quem que é o protagonista. Ele diz assim que Deus decide pôr Abraão à prova. A fé de Abraão é digna de ser imitada, mas antes de tudo, ela foi um dom de Deus. Deus é o protagonista dessa história. E veja como isso funciona. A gente vê que essa perícope, que é esse pedaço que a gente leu, inicia com a frase de transição. Depois desses acontecimentos. Que acontecimentos? O nascimento de Isaque, que eu acabei de falar, e a expulsão de Agar e Ismael. E a ideia do narrador aqui, então, é chamar a atenção para esse momento decisivo que estava prestes a acontecer no capítulo 22. É como se o narrador estivesse narrando e falava: será que depois do cumprimento do milagre, mais esperado por Abraão, depois do nascimento do seu filho prometido, o patriarca realmente havia entendido o caráter de Deus? Aliás,
Será que depois de tudo que aconteceu, das décadas de caminhadas e aprendizados que ele teve com Deus, dos pecados cometidos por falta de fé e posteriormente que foram perdoados, será que depois da prosperidade que Deus garantiu para ele durante a jornada, será que Abraão agora havia aprendido a confiar em Deus? Então o que a gente vê no verso 2 é o que a gente vê aqui no verso 2, então é que Deus queria fazer com que Abraão entendesse de uma vez por todas que a segurança dele não poderia estar nas promessas, nas bênçãos, mas no abençoador. Sabendo como Isaac era o que Abraão podia ter de mais precioso, e Deus fala isso no discurso dele, Deus pede para que Abraão o sacrifique. O filho da promessa, filho da sua mulher amada, deveria ser oferecido em holocausto. A gente brinca às vezes que quando vai assar uma carne dizendo que holocausto, vamos fazer um holocausto ali, mas holocausto era o tipo de sacrifício onde a carne, a oferta, era totalmente queimada, não dava para comer nada. A ideia é que fosse torrado e que o aroma, a cinza, subissem aos céus em forma de adoração. Então era isso que deveria ser feito com Isaac, segundo essa ordem. Então, se em Gênesis 12, Deus ordenou que Abraão sacrificasse o seu passado, agora Deus está ordenando que Abraão supostamente sacrifique o seu futuro. Vamos ver se você confia em mim mesmo, Abraão. E uma interpretação mal feita poderia dar a entender que a ordem de Deus era contraditória e colocava em risco as promessas que ele tinha dado para Abraão. Uai, Deus, como assim? Você me deu o filho e agora você quer tirar? E acontece que desde o início a gente não pode ter essa compreensão, porque o narrador, Moisés, eu estou falando muito desse narrador, mas quem escreveu essa história foi Moisés, informa aos leitores, nós e Israel, que aquilo era uma prova. A gente leu, Deus pôs Abraão à prova. Quem estava lendo já sabia, inclusive, que Deus abomina sacrifícios humanos. Isso é uma prática de deuses pagãos, que ia aparecer muito depois. O foco aqui era mostrar que Deus estava pondo Abraão à prova. A gente sabe disso, a gente está lendo, mas Abraão não sabe. E vocês vão ver que ele vai sofrer muito. O que Deus realmente queria, com aquele pedido tão sério, era que o Abraão demonstrasse temor a ele. E o que aprendemos desde já, com esse comecinho de história aqui, é que é que Deus prova a fé de Abraão, para que o próprio Abraão pudesse entender onde de fato estava a confiança nele. Estava a confiança dele. E desde já eu já te pergunto, hoje, levando em conta todas as bênçãos que você já recebeu de Deus, será que se Deus tirasse tudo aquilo que você ama, você continuaria confiando nele? É difícil. Na verdade, nem precisa tirar. Será que se Deus nunca te desse aquilo que você tanto sonha, o emprego dos seus sonhos, será que você continuaria tendo fé nele? E aí no caso de Abraão, o que vemos nas cenas seguintes é que apesar de angustiado, ele coloca sua fé em prática por meio da obediência. E o ponto 2 é justamente esse, a obediência pela fé. A fé de Abraão o capacita a ser obediente. Vamos continuar lendo aqui? Versículo 3 diz assim: na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque. Seu filho rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Depois de receber a ordem mais difícil de toda a vida dele, a reação dele é surpreendente. Diferente das outras passagens, o texto aqui não registra nenhuma reclamação, nenhuma discussão de Abraão, ou tentativa de negociação. Porque Abraão já tinha feito isso outras vezes, ele vivia tentando negociar com Deus, falando: não, Deus, mas vamos fazer desse jeito? Não, Deus, e se tiver só esse tanto de pessoa? Não, Deus.
E o mais impressionante é que Abraão era um pecador como nós. E ele conseguiu fazer isso. A forma com que o versículo aqui é construído, no português talvez a gente não vê tão bem, mas no hebraico a gente vê que é uma forma que exige prontidão ali. A Bíblia, inclusive, fala que ele acordou de madrugada para fazer o que foi cumprido, não ficou lá postergando e esperando, não, vou esperar o sol. Sabe quando a gente vai postergando quando não quer fazer alguma coisa? Não, vou esperar o sol esfriar. Não, agora está frio demais, vou esperar ele esquentar um pouquinho. Não, Abraão acordou de madrugada e foi. Isaac era o filho dele esperado por décadas. Abraão o amava, e ainda assim, quando Deus fala, Abraão obedece. Mesmo angustiado, isso é impressionante. Abraão não era um robô não, gente. A gente tem que ter cuidado para não achar que foi fácil para ele. Quando Deus fala, a gente vê angústia em Abraão. A gente vai ver, inclusive, que algumas vezes Moisés, aqui, quando escreve essa história, ele faz questão de construir esse relato, mostrando enfatizando a tensão das ordens de Deus. O que ele quer mostrar aqui, na verdade, é que a fé não significava ausência de sofrimento, mas significava obediência. E assim, apesar das suas vontades e emoções, Abraão já havia se rendido para a vontade de Deus. E aí, nesse sentido, é interessante notar que o narrador vai construindo tipo um suspense, sabe? Quando a gente vê em filme. Olha como é que ele fala, ele acorda de madrugada, ele prepara os jumentos, ele chama os servos, ele chama Isaac, ele corta a lenha, e aí ele parte para a viagem, para a gente ver que foi uma caminhada tensa. E aí, depois de 3 dias de viagem, Abraão finalmente vê o monte lá. 3 dias. 3 dias era tempo suficiente para desistir, né? 3 dias matutando aquilo, já pensou? Se a gente fica devendo 3 dias, a gente não aguenta, fica preocupado. Imagina 3 dias. Abraão pensando, eu vou ter que sacrificar meu filho. E foi caminhando. E aí Abraão vai demonstrando que finalmente ele aprendeu a ter uma fé madura. Ele deixou de ser aquela pessoa que queria fazer as coisas do jeito dele. Era uma fé que não era simplesmente um impulso emocional causado por um momento de louvor. Era uma fé que levou muito tempo a ser construída e agora mostrava seus frutos. E aí, apesar de Abraão não ser o protagonista da história, aqui a gente não pode deixar de admitir que, nesse fato, ele nos dá um exemplo do que é a verdadeira fé. Mesmo após angústias, ele continua caminhando. É fácil caminhar quando as coisas estão bem, é fácil caminhar com Deus quando as coisas estão bem. Mas a gente também tem que reconhecer que é muito difícil continuar caminhando quando a gente não entende o que Deus está fazendo com a nossa vida. Quando a gente olha e fala, Deus, para onde que eu estou indo? É difícil continuar caminhando. E Abraão continuou. Vocês acreditam? E aí encontramos no versículo 5 uma declaração extraordinária já de Abraão que explica por que ele continua caminhando. Olha o que ele diz: fiquem aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, adoraremos e voltaremos para junto de vocês. Vocês perceberam aqui? Ele falou no plural. Abraão não falou, eu vou lá, eu vou voltar. Ele falou, nós voltaremos. Abraão novamente demonstra que acredita mais na promessa de Deus do que nas circunstâncias que ele está vendo ali. A Bíblia nos mostra lá em Hebreus 11:17, que Abraão tinha tanta confiança nas promessas de que a sua descendência seria abençoada, ele confiava tanto em Deus, a ponto de acreditar que mesmo que Isaac fosse sacrificado ali, Deus ressuscitaria. E é por isso que ele fala, nós voltaremos. Ele tinha certeza que Deus ia dar um jeito de resolver aquele problema. Não era fácil, ele não entendia qual que era a solução, mas ele tinha certeza que o Deus que ele conhecia tinha uma solução. Meus irmãos, muitas vezes Deus nos coloca em caminhos parecidos. Existem momentos que a gente não entende de jeito nenhum os planos de Deus.
onde as portas parecem fechadas, onde nossos negócios quebram, a gente fica sem pensar, meu Deus, o que eu vou fazer? Onde aquele amor da nossa vida parece que não era para a nossa vida. Essas situações parecem contradizer aquelas promessas de Deus, mas é justamente nesses momentos onde Deus nos dá a oportunidade e nos capacita a materializar nossa fé em forma de obediência. É nesses momentos que Deus nos capacita e nos guia, se a gente quiser, a ser obedientes. A fé verdadeira, meus irmãos, não exige entender tudo antes de obedecer. Mas é uma fé que obedece porque conhece quem faz a promessa. Mesmo sem ver, ela obedece. E aí, na próxima cena então, a gente vê que nessa fé, Abraão consegue se expressar de maneira mais segura. Ponto 3, a resposta de fé. Nos versos 6 a 8, vamos ler de novo? Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. E assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Se a gente antes viu que Abraão demonstrou sua fé por meio da obediência, a gente vai ver que nessa história, muitas vezes Abraão vai demonstrar sua fé por meio do discurso. Ele vai expressar aquilo que ele está pensando, aquilo que ele crê. E não é da boca para fora. Então vamos minuciar aqui. Novamente, o narrador desenha uma cena cheia de tensão. Abraão coloca a lenha do holocausto nos ombros do próprio filho. Imagina, gente, que sofrimento. O seu próprio filho você tem que sacrificar carregando a lenha da onde ele vai ser sacrificado. E aí, Abraão do outro lado estava carregando a faca e o fogo. E foi naquela caminhada silenciosa, ninguém queria falar nada. Abraão ficou pensando assim, eu tenho que fazer, mas em silêncio. Imagina, gente, essa cena. Enquanto ele próprio carregava o fogo e a faca. E aí a gente vê no versículo 7 que Isaque quebra o silêncio e fala do elefante na sala. Ele pergunta: está aqui, o fogo e a lenha eu estou vendo, pai. Mas e o cordeiro? Cadê? Quem que vai ser o cordeiro? Como que eu vou sacrificar? Como que a gente vai oferecer esse holocausto? O que você responderia para o seu filho? Eu não sei o que eu responderia. E aí Abraão se mostra muito sábio, com a sabedoria que Deus dá também. Ele diz: Deus proverá o cordeiro para si. E aqui chegamos na parte central, assim, do que esse texto quer nos mostrar. A resposta de Abraão, essa resposta, Deus proverá, revela novamente um pai que está com o coração dolorido, mas ele está focado em Deus, apesar de tudo isso. E aí perceba que Abraão não está afirmando que sabia qual que era o plano de Deus. Olha o quanto, apesar de diplomática, essa resposta revela algo muito legal do coração de Abraão. O que ele afirma aqui é que ele possui confiança no caráter de Deus. Ele não quis causar medo no filho dele. Ele não quis falar: meu filho, o cordeiro é você. Talvez Isaque saísse correndo, desistisse de tudo aquilo e fosse embora. Mas ele também não mentiu. Ele falou: Deus proverá para si o cordeiro.
O termo hebraico aqui, Deus proverá, Yahvé Irê, está ligado à ideia de que Deus vê as nossas necessidades, intervém ativamente e dá o que é necessário. Olha como é que esse texto humaniza Abraão e faz ele não parecer um super-herói, mas um ser humano que mesmo angustiado segue a Deus. E aí ele fala, Deus proverá. Deus sabe como eu vou oferecer esse cordeiro. E a resposta de Abraão, o que está por trás dela é mais ou menos assim, mesmo que isso signifique só me dar fé para sacrificar você, Deus vai prover esse cordeiro. E o que talvez de fato Abraão não sabia é que Deus já tinha provido mesmo esse cordeiro. Ele tinha provido um outro cordeiro para o sacrifício. E aí na próxima cena, a gente vê que antes que Abraão conhecesse o cordeiro, por causa da sua fé, Deus já havia providenciado essa salvação. Agora, vamos ler lá no ponto 4, a salvação pela fé, versos 9 ao 14. Diz assim: chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali, Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas, do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino, não faça nada a ele, pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Finalmente o pai e filho aqui então chegam no lugar indicado por Deus. Abraão constrói seu altar e cuidadosamente organiza a lenha. O narrador vai escrevendo a cena quase em câmera lenta de novo para a gente sentir a tensão da história. Então o texto diz que Abraão amarrou Isaque. E aí é muito legal esse fato, porque essa palavra que não é legal, né? É ruim, foi ruim usar essa palavra aqui, mas nos chama muita atenção esse fato, porque amarrar, esse verbo aqui, o termo que foi utilizado aqui é aquedar. Por que eu estou falando isso? Porque essa palavra não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia, só aqui. O que eu quero destacar aqui, deixa eu ser mais específico. O procedimento de Abraão difere de todo o costume de oferecer holocausto. Em Levítico 1, tem todas as regras de como você oferecia o holocausto, é claro que isso é escrito depois, mas parecia ser um costume em todo o antigo Oriente Próximo, que era o lugar onde acontecia essa história e as histórias de Israel, que o animal fosse sacrificado antes de ir para o altar. Então ele já sacrificava, já cortava o animal e colocava ele no altar para ser queimado. Mas a gente não sabe por que Abraão não fez isso. Ele inverteu a ordem. Ele colocou Isaque vivo lá em cima ainda. E é por isso que essa amarração não pode passar despercebida. Talvez, sendo Isaque já um jovem adulto, ele tinha medo de que Isaque resistisse. O que não parece ser verdade, porque eu acho que naquela altura Isaque já tinha entendido que era ele o cordeiro. Ou talvez Abraão simplesmente acreditava que Deus ia intervir na situação antes que fosse necessário matar o menino. A gente não sabe. A Bíblia deixa esse mistério no ar. O que a gente sabe é que no versículo 10, Abraão então decidiu, depois de tudo que passou, depois daquela caminhada dramática, ele estende a mão, pega a faca e se prepara para degolar o seu filho. Quando ele levanta a mão do céu e rompe uma voz: Abraão, Abraão. Imagina o alívio do cara. O alívio que ele sentiu ali. Naquele momento de tensão máxima, o pai é proibido de ferir o filho, sob a justificativa de que, Abraão, agora eu sei que você teme a Deus. Por mais que Deus já soubesse disso,
A prova finalmente revela ao leitor e ao próprio Abraão que a qualidade de fé que ele tinha. Abraão teve a fé aprovada. E era isso que o narrador desse texto queria que a gente entendesse. É esse tipo de fé que Deus quer de nós. E assim, no versículo 13, a gente vê o desfecho providencial dessa história. Abraão, então, já olhando meio que tampando o rosto assim, e aí olha para trás, tampando o rosto, quando ele vê um cordeiro preso nos arbustos. E aquele carneiro, ele pega e oferece no lugar de Isaque. E batiza aquele lugar de Yahvé Irê, o Senhor proverá. O lugar onde o Senhor viu a necessidade e providenciou o que era necessário para que houvesse salvação. Vocês conseguem enxergar aqui uma poesia meio que teológica nesses textos? Vocês conseguem enxergar alguma semelhança com algo que a gente conhece muito bem? O que a gente vê aqui, meus irmãos, é uma sombra dos temas mais importantes de toda a nossa história: a substituição na cruz, a substituição do sacrifício. Esse animal providenciado por Deus para salvar Isaque prefigura o que a gente ia chamar depois de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, se Abraão ofereceu o seu filho, mas foi impedido, Isaque foi poupado, nosso Pai Celestial, ofereceu o seu único filho, e não poupou ele, para que eu e você, pecador, pudéssemos viver. Isaque desce vivo do altar, mas Cristo não desceu da cruz. Pagou o preço que era para a gente pagar. Morreu para que nós, pecadores em dívidas, pudéssemos viver. Mas ressuscitou, porque Ele é Deus. O Monte Moriá, o lugar onde Abraão fez toda aquela cena, anunciava a obra que seria feita no Calvário. E aí, é por isso que a gente não oferece mais sacrifícios, mais holocaustos, porque tudo aquilo foi cumprido em Cristo. O último sacrifício foi Cristo, e Ele pagou pelos nossos pecados, e ressuscitou. E providenciou perdão para todos nós de uma vez por todas, para que nós, pecadores, tivéssemos vida eterna. Esse é o Cristo em que nós temos fé. E assim, finalmente, o texto mostra que essa fé de Abraão foi o meio pelo qual Deus concedeu descanso a toda a sua descendência. Essa fé de Abraão foi o meio pelo qual Deus concedeu descanso. Vamos entender um pouco disso? Por fim, o texto podia já acabar aqui, que é uma mensagem muito bonita, mas tem mais. Versículos 15 a 19. Então, do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chama Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Depois da prova, da obediência e da provisão, a história ainda não acabou. Deus ainda não terminou de falar. Deus não garantiu só salvação, que já é muito para a gente, que já era muito para Abraão. Ele garantiu bênçãos. Deus explica primeiro que, por causa dessa fé de Abraão, essa fé que foi apresentada, muita coisa boa aconteceria. E então aqui no versículo 16 há uma introdução enfática das promessas decorrentes dessa atitude de Abraão. Aqui vemos uma expressão que também é quase rara na Bíblia. Deus fala: eu juro por mim mesmo, Abraão, que a sua descendência vai ser numerosa. É como se Deus estivesse dizendo: Abraão, deixa eu te explicar uma coisa. Cara, você passou. Eu te sustentei, deu certo. Você atingiu a fé que eu queria. E o mesmo Deus que te sustentou até aqui
É o Deus que garante que essas promessas vão acontecer na sua vida. Então, a reafirmação de tudo aquilo que Deus havia prometido desde Gênesis 12. A descendência dele seria numerosa como as estrelas do céu. Ele possuiria a porta dos seus inimigos, isto é, ele teria vitória sobre os inimigos, sobre a cidade dos inimigos. E finalmente todo mundo seria abençoado por sua descendência. Se você ainda não entendeu, todos nós fomos abençoados pela descendência de Abraão, que é Jesus. Mas repare mais uma vez, tudo isso aconteceu não porque Abraão era santo ou merecia essas bênçãos, mas porque ele entendeu que o justo viveria pela fé. E aí Abraão retorna para Berseba, aliviado e descansando na certeza que ele e toda a sua descendência estavam salvos enquanto houvesse fé. Essa história nos lembra da importância de termos fé nesse Deus. Se você não entendeu, meus irmãos, toda a história da Bíblia apontava para essa salvação pela fé. Desde Gênesis 3,15, quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, Deus fala que de um descendente vai vir alguém que vai pisar na cabeça da serpente, vai acabar com ela de uma vez por todas. Na passagem de Gênesis 22, a gente vê que Deus reafirma essa promessa e prefigura isso naquela substituição de Isaac. Muito tempo depois, quando Israel estava no Egito, o que acontece? O Senhor salva os primogênitos e o povo todo da escravidão por meio do sangue do quê? Do Cordeiro. Tudo estava apontando. E assim Moisés, quando coloca no papel essa narrativa, ele está assegurando aos leitores daquela narrativa que estavam à porta da terra prometida, Moisés estava escrevendo aquilo para que eles entendessem que essa é a fé que ia sustentar eles. Enquanto houvesse aquela fé, haveria bênção. Era a fé de que Deus era um provedor fiel. E assim, por toda a sua história, a gente vê que Israel, inclusive, oferecia holocaustos, sacrifícios para pagar seus pecados, mas o que pagou o pecado nunca foi, de fato, o sacrifício oferecido ali, mas a fé no que aquele sacrifício apontava. Por mais que não soubessem quando esse Cristo viria, quem seria esse Cristo, mas aquele sacrifício apontava por uma fé num Deus que perdoaria, que pagaria nossos pecados. E na plenitude dos tempos, Deus providenciou o seu Filho Jesus como oferta substitutiva para que o povo pudesse ver. Deus viu a necessidade do seu povo e providenciou o Cordeiro. Pela fé em Jesus nós temos redenção. Pela fé em Deus a gente descansa na sua providência. E essa é a lição dessa história. E voltando então para Gênesis 22 para a gente concluir, o que essa história nos ensina é que Deus prova a fé do seu povo não para levar ele ao pecado, mas para fortalecer e amadurecer ele. A fé de Abraão não era perfeita, ao longo de sua caminhada ele falhou muitas vezes, mas Deus o moldou até que ele aprendesse a confiar de verdade. No Monte Moriá, Deus mostrou que o mesmo Deus que prova é também o Deus que provê. E o carneiro oferecido no lugar de Isaac apontava para Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus. O Deus que provou Abraão é o mesmo Deus que providenciou Cristo e continua sustentando e forjando nosso povo até hoje. O que a gente tira de aplicação de tudo isso? Brevemente, meus irmãos. Em primeiro lugar, a salvação é pela fé. Essa é a certeza que nos dá descanso e nos sustenta. A salvação não é pelas nossas obras, não foi pelo que Abraão fez, mas foi pela fé dele. Só que essa fé não é simplesmente crer em Deus. Porque tem muita gente que crê em Deus e fala assim, como eu estou salvo, eu vou fazer o que quiser. Faz parte de ter fé em Deus, entender quem Deus é, entender que a gente precisa de Deus porque a gente é muito pecador. Faz parte de crer em Deus, entender que a gente crê nele, porque a gente olha para nós e vemos pessoas totalmente corrompidas pelo pecado, que caminharão em direção à morte, se não for Deus para nos lavar.
É a fé que a gente precisa submeter toda a nossa integralidade a Deus. Ponto 2. A obediência não pode depender de emoções e sentimentos favoráveis, mas de confiança na palavra de Deus. Nossa obediência não pode depender das emoções. E eu sei que é difícil. Como é difícil. Principalmente nossos irmãos que às vezes lutam com problemas da alma, da mente. Como é difícil obedecer quando as emoções não ajudam. Mas nossa fé não pode depender disso. Nossa fé depende de quem Deus é, da confiança de quem Deus é. Terceiro e último, observe se a provação que você tem passado, porque todo mundo passa, não tem revelado que a sua confiança não está em Deus, mas está em outra coisa. Às vezes essa provação que você tem passado tem revelado que você está tão angustiado, tão amargurado, porque você não quer largar aquilo que Deus falou que não é para você. Perceba se essa provação não está querendo revelar que você precisa ter mais fé no abençoador do que na bênção. Não deposite a sua segurança nas coisas materiais. Nossa segurança vem da fé nesse abençoador que provê e vê a nossa necessidade. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos mostra, ó Pai, que é do Senhor que vem a nossa salvação. Pai, obrigado porque com essa história de Abraão, a gente aprende que a gente sofre muito mesmo na vida e muitas vezes é por conta do nosso próprio pecado, é por conta do nosso próprio coração duro. Nos ajuda, ó Pai, a ter uma fé que não se abala independente das circunstâncias. Nos ajuda a ter uma fé que se mostra firme, que se mostra, ó Pai, em obediência apesar das dores, que são muitas, meu Deus. Nos ajuda, meu Pai, a ter fé e a encontrar o Senhor, encontrar refúgio no Senhor, mesmo quando está faltando dinheiro, ó Pai, mesmo quando as coisas não estão saindo como a gente planejou, mesmo, ó Pai, quando parece que toda a segurança que a gente tinha se abalou. Nos ajude a encontrar o Senhor ali e descansar nessa providência do Senhor. Saber que o que a gente precisa de viver, para viver, é do Senhor, ó Pai. Nos livra de nós mesmos, ó Pai. Nos livra do nosso pecado, ó Pai. Nos livra dessa tendência mundana de querer fazer as coisas com as nossas próprias mãos, ó Pai. Nos livra, ó Pai, e quebra-nos, ó Pai. Se nós temos tido segurança em coisas desse mundo, nos quebra, antes que seja tarde demais. E nos ajude a aprender aonde a gente tem salvação e vida eterna e felicidade. É o que eu te peço, meu Deus. E tem misericórdia de nós, porque a gente também, ó Pai, muitas vezes é fraco, e a gente vai precisar do Senhor para ter essa fé, a gente vai precisar que o Senhor inunde nossos corações de alegria, a gente vai precisar que o Senhor nos dê força e ânimo para despertar durante o dia, a gente vai precisar que o Senhor nos dê ânimo para ler a Bíblia. Nos ajuda, ó Pai, a encontrar na Tua Palavra, ó Pai, a segurança para a nossa vida. Se tem aqui alguém angustiado, ó Pai, que está se sentindo perdido, que não sabe, ó Pai, para onde correr, que essa pessoa hoje lembre que ela tem que correr para o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, é o que eu te peço. Amém. Amém. Quero convidar a igreja a se colocar de pé para a gente receber a bênção. Irmãos, e agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus, o nosso eterno Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Pode se sentar? Obrigado, José. É isso. Deus te abençoe. Nós temos alguns avisos.